Vetor de distância. Então, esse é o algoritmo que a gente vai estar trabalhando agora. Bom, o vetor de distância, então, são três características desse algoritmo para roteamento. O que ele vai ser? Ele é um algoritmo iterativo, então o processo continua até que mais nenhuma informação seja trocada entre os vizinhos, que é um pouco diferente daquele que a gente estava trabalhando. Ele é assíncrono, então não requer que todos os nós rodem simultaneamente. Então você já percebe a diferença daquele que a gente estava falando do estado de enlace. E ele é distribuído, então cada nó recebe alguma informação de um ou mais vizinhos diretamente ligados a ele e distribui os resultados do que ele calculou para os seus vizinhos. Como é que ele vai trabalhar isso? Ele se baseia na equação de Melman-Ford. Então, o que ele vai ser? Ele também vai trabalhar com o mínimo, porque a ideia que a gente tem é ter um menor custo, né? Então, o mínimo que a gente vai ter. Então, o que ele faz? Aqui eu vou ter o custo do menor caminho, né, para eu chegar de x até v. Então, aí eu já tenho assim, então por isso que o min é calculado sobre todos os vizinhos, né, que eu vou ter aqui do meu x. Então, aqui ele vai ver todos os vizinhos aqui e vai ver qual que seria esse custo que a gente tem. Como é que a gente vê isso graficamente? Naquele mesmo exemplo que eu estava falando lá no estado de enlace, então a partir do U, né, a gente vai ter os vizinhos dele, que a gente tem o quê? A gente tem o W, o X e o V, que são os que estão ali, né, para ver. Então, o que acontece? A gente vai precisar ter o destino para Z aqui do outro lado. Então, nós vamos analisar só quem está aqui do nosso lado. Então, ele sabe que para eu ir para V, né, para Z, partindo de V, eu tenho o custo de 5. Né? Então, eu tenho esse custo ali. Para eu pegar e ir para Z a partir de X, eu tenho um custo de 3. Então, a gente está vendo que já tem esse problema. Para a gente ir para Z por W, eu tenho um custo de 3 também. Né? Mas espera aí, Tiago, como é que está esse custo de 3 aqui, sendo que aqui é 5? Ele vem aqui por baixo, né? Então ele consegue fazer esse custo aqui. Naquele estado de enlace que a gente calculou, a gente só calculou do U. Aqui nós estamos usando as tabelas de cada um deles. Tá? Por isso que está mudando aqui, algumas tabelas acabam modificando ali. Né? Então, por que aqui deu 5? Porque saiu de V, passou em X. Né? Então, a gente tem aqui, ó, mais 1 deu 3, mais 2 deu 5. Por isso que ele está com essa situação. Bom, como é que ele vai calcular? Então, ele vai tentar, ó, de U para chegar em Z, o mínimo seria, qual que é o custo de U para V, né, para a gente analisar isso, mais custo de U para X, para sair de X para Z, e o custo de U, né, para W, mais o dw para Z. Né? O que ele vai fazer? Então, o custo, né, para eu chegar de U até V, né, então de U para V, de U para V é um custo de 2. Por isso que está 2 aqui. Né? Então, ele já coloca para a gente aqui embaixo 2. Por que ele põe mais 5? Porque é aqui, ó, dv. Então, dv, a tabela dele está dando 5 aqui, então 2 mais 5. No de baixo, de U para x. Então, o custo é de 1 aqui, que a gente tem, e de x para z, mais 3. O outro seria por w. Então, de U até w, eu tenho um custo, né, de 5. Né, para eu sair aqui, ó, de U até W. Então, eu estou pegando aqui, né, fazendo um custo de 5 aqui por cima. Mais 3 para ele chegar aqui, a Z. Né, então, ele tem isso. Qual deles aqui que vai ser o mínimo? Por que deu 4? Porque ele veio aqui, ó, 1 mais 3 deu 4. Então, para eu ir de U até Z, o custo que eu tenho, o menor custo, é 4. Né? Então, ele sabe que eu tenho que ir por x. Então, se eu sair por x, eu vou ter um custo menor ali para ser trabalhado. Então, ele já vem para a gente, ele fala, ó, então eu vou ter o mínimo, né, de U a Z vai ser o x, então o próximo custo que a gente tem ali, o menor, no caso, o custo, é indo por x. Né? Então, é assim que a gente vai ter esse cálculo ali. Então, de tempos em tempos, cada nó envia sua própria estimativa do vetor de distância para os vizinhos. Então, é isso que ele está calculando lá. Quando o x recebe uma nova estimativa, então aquele nó que a gente tem, de dv, de qualquer vizinho, ele atualiza a sua própria tabela. Então, ele vai lá e fala assim, ó, aquele custo que eu tinha, né, então eu recebi o dv, tal, custo que eu tenho, e já atualizo aquele custo que eu vou ter para cada nó que está naquela minha tabela. Então, a estimativa dx, né, de y converge para o menor custo real, né, dx de y. É assim que ele vai estar trabalhando.
Então, qual que é a ideia do algoritmo? Então, para cada nó, né, ele vai esperar por uma troca, né? Ali, se tiver alguma mensagem do vizinho, tal, aí que ele vai começar a ver o quê? Recalcular essa estimativa usando aquilo que ele recebeu do vizinho. E aí, se não tiver nenhum destino para modificar, ele, né, já tem destino para modificar, ele notifica os vizinhos, né? Se não tiver nada para modificar, ele não notifica e não muda nada. E ele fica nesse laço. Então ele fica aguardando algum pedido, ou, na verdade, alguma mensagem do vizinho. Graficamente, como é que vai ficar isso daí? A gente teria lá um tempo zero, né? Então todos os nós têm uma distância estimada. Então, por exemplo, aqui o nó A, né, que eu tenho aqui, de A para A ele é zero, de A para B ele já tem aqui 8, de A para C, né, então ele vem aqui, ó, não sabe porque não tem ligação, de A para D ele tem um custo de 1. De A para E, F, G, tá vendo? Tudo infinito porque ele não está ligado nada ao A, é só o B e o D. Então, só esses dois, né? Todos eles vão fazer esse cálculo, a mesma ideia. Então, cada um tem esse cálculo ali. Todos eles vão ter esses pontos, né? Então, aí a gente vê que aqui, ó, né, não tem um link de C para F, não é fechado, isso pode acontecer, né? Naturalmente pode ter esse tipo de coisa, onde esse roteador só está ligado a B. Então, para qualquer um deles chegar aqui nesse roteador C, ele vai ter que passar por B, né? Então, a gente vai ter isso. Então, aí todos eles começam a enviar as mensagens, né, as distâncias que eles têm. Então, um manda para o outro, né, para o próximo que está ligado a ele. Então, ele sai distribuindo. Feito isso, o que ele vai fazer? No tempo 1, ele recebeu essa distância e começa, né, a ter essa troca. Beleza, recebi. Aí eu calculo, né, então eu recalculo minha tabela e mando de volta para os meus vizinhos. Chegou aqui, por exemplo, aqui o A recalculou, manda de volta para o B. O B vai fazer o quê? No tempo 2, recebeu isso daí, recalcula e manda de volta para os vizinhos. Então, ele vai ficar fazendo isso até não ter modificação. Mas como é que fica isso via tabela? Como é que ele modifica? Então, pensando aqui no tempo 1, que foi aquele que a gente mostrou agora, B recebe as DVs. Então, aqui o B ele vai receber do A, do C e do E, né? Então, é isso que ele vai fazer. A tabela dele é essa, né? Então, ele só conhece o A, o C e o E, que são os que estão ligados a ele, e o resto está infinito. O A tem essa tabela e o C tem essa tabela. Que ele vai... E o E também tem sua tabela. Então, cada um sabe quem está ligado a ele. É assim a proposta. Feito isso, eles vão encaminhar tudo para B. Então, a gente só vai analisar o B, os outros são a mesma ideia que vai ser falado para o B. Ele vem aqui, calcula. Então, ele vai lá, computa essa nova tabela. Como que ele vai computar? Então, ele pega lá, ó, ele fala assim, ó, do A, que chegou para mim, então ele vem aqui, ó, mínimo, né, do B para o A, DA, C para o A e assim por diante. Então ele fala assim, ó, o mínimo entre 8, que foi o que o A me mandou aqui, 8. Né? Para ele chegar em C está infinito, para ele chegar em E está infinito. Então ele falou, entre 8 infinito e infinito é 8. Agora ele calcula para o C. Então, ele vai calcular para o C, porque foi o que ele recebeu aqui do C. Ele fala assim, ó, o que eu recebi de C? Eu recebi aqui infinito, 1, infinito. Por quê? Ele falou assim, ó, de A para C, né? Então, ele tem aqui a tabelinha do C. Para chegar no A, não tem jeito, está infinito. Né? Aí, para chegar em B, né? Aqui o custo dele é 1. Para chegar em E, está infinito também. Então, foi isso que ele mandou. E aí, ele fala assim, ó, entre esses caras aqui, o mínimo é 1. E ele vai fazer isso para todos os outros que vão estar chegando, né? Então, ele vai calcular para o D, ele vai calcular para o E, ele vai calcular para o F e assim por diante. Tá? Mas por que para o D? Né? Se ele não tem ligação nenhuma ali, né? Ou se ele não tem... Porque ele vai estar recebendo, aqui a gente só está mostrando esses 3, mas ele tinha outras ligações aqui, então ele vai ter que calcular para todo mundo aqui. Né? Então, esse B aqui, ele está... Né, o E recebe, faz esses cálculos. Por exemplo, aqui, como é que o B sabe como chegar no D? Porque o A tem a ligação com o D. Então, ele está mandando aqui, ó, tem o 9, o A tem essa ligação, o C, né, não tem essa ligação, o E tem essa ligação, então ele vai calcular aqui e vai dando os valores que a gente tem. Então, ele consegue calcular. Feito isso, ele gerou essa nova tabela. O que ele vai fazer agora? Ele vem e atualiza a própria tabela. Então, ele vai matar essa tabelinha aqui e substituir. Agora, essa é a nova tabela. Feito isso, o que ele tem que fazer? Devolver. Então, ele vai mandar para
por exemplo, para todo mundo, né? Então, agora imaginando que o C, no tempo 1, recebeu essas coisas calculadas do B, né? Então, está aqui, né, esse cálculo aqui, então a gente vai ter o quê? Né, pensando que novamente está no tempo 1. Então a gente voltou, está naquele mesmo tempo onde tudo foi espalhado. Você pode ver aqui que o B, né, a tabela dele ainda não está atualizada, porque foi aquele primeiro momento. Então mandou aqui, ele fala assim, ó, eu tenho o mínimo, né, para chegar ali, que dá 9, porque é 8, né, mais esse cara dá 9. Aqui para eu chegar em B eu tenho custo de 1 e ele sai calculando todo o resto. Então é isso que ele vai acabar fazendo para a gente aqui. Montou a tabela, ele vai lá e agora ó, ele sabe como chegar em A, porque ele fala que eu tenho que ir por B. Então olha lá, ó, atualizou a tabelinha e beleza. Então isso vai ser feito para todo mundo. Então como é que vai ser a difusão da informação? Então no tempo 0, ó, ele vai pegar e vai simplesmente mandar, né, a informação. No tempo 1, pode ver que você já tem aqui, né, a influência desse vetor, então ele começa a ter esse daqui, então já calculou essa parte. No tempo 2, isso daqui já foi recalculado, mas todo mundo está se recalculando junto, né? Tempo 3, né, já foi mais abrangente, e o tempo 4, onde ele vai pegar todos os roteadores, vão estar sabendo de todas as informações aqui. Então, a cada tempo vai mudando, vai trocando essas informações e eles vão se atualizando de tempos em tempos, até que chega, no caso aqui, foi colocado como 4 tempos para ele poder atualizar todos esses roteadores, porque todo mundo faz simultâneo. Recebeu uma mensagem lá de modificação, ele recalcula e transmite. Um pode ser mais rápido, outro mais lento, mas vai chegar uma hora que não tem mais mudança, então ele para.